meus amores, bem-vindos ao canal, espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai trazer mais uma psicografia do livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Todas as psicografias são organizadas pelo espírito Antônio Carlos, mas são espíritos diferentes. Hoje a gente vai trazer a história da Lucy, que foi uma deficiente mental, até que num grau leve, mas que ela teve que passar por diversas situações e resgate para poder transmutar, para poder mudar tudo que ela trouxe de bagagem das vidas passadas dela. E vocês vão entender tudo isso na psicografia de hoje. E para quem está nesse momento se encontrando perdido, está passando por problemas no casamento, no namoro ou na família, está com ansiedade, com depressão, com medo, com culpa, com insegurança, está se sentindo pesado, sobrecarregado demais, cansado excessivamente, está a ponto de ter uma crise, existe um desequilíbrio no teu campo energético. Esse desequilíbrio pode estar sendo causado por obsessores, por inveja, por mal olhado, por trabalho feito, por energias nocivas que você absorveu de algum lugar que você foi, de alguma pessoa que você ficou perto. E isso está causando esse desequilíbrio que vai provocar todas essas sensações e sintomas. Então, para conseguir melhorar esses sintomas que você está sentindo, você tem que fazer um tratamento energético para retirar o que está de influência energética aí, para poder equilibrar e trazer mais leveza, mais qualidade de vida, mais clareza, bem-estar. Tratamento com apometria pode proporcionar tudo isso. Então clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado que você vai entrar em contato comigo no WhatsApp. A gente vai conversar sobre o que está acontecendo e eu te explico tudo como funciona. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, mas não ativou o sininho das notificações, ativa para você continuar recebendo os vídeos do canal, todas as postagens e publicações. E também curte esse vídeo, porque quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube divulga e mais esse conhecimento chega para as pessoas. Agora vamos para o relato. Capítulo 3. Lucy. Para mim, até uma certa idade, achava tudo normal. Sentia como os outros, era feliz e o centro das atenções e cuidados. Meus genitores, pessoas bondosas e simples, foram excelentes pais e educadores de nós 4. Éramos 3 meninos e eu, a única garota. Não parava quieta, fazia artes, mexia em tudo. Era repreendida, mas de modo carinhoso. Não mexa aí, Lucy, você pode se machucar. Tinha medo de me machucar, por isso não mexia em nada perigoso. Que me lembre, me machuquei poucas vezes, ao cair por andar sem muita coordenação motora, mas nada sério, somente umas raladas. Era medrosa, tinha medo de dormir sozinha, por isso sempre dormi no quarto de meus pais. Meus irmãos costumavam trancar seus quartos para que eu não entrasse e bagunçasse seus brinquedos e cadernos. Adorava rabiscar cadernos. Às vezes fazia birra, gritava e esperneava. Queria algo e, se não me dessem, chorava fazendo um escândalo. Nunca levei uma palmada, mas também não me davam o objeto desejado, a causa da birra. Aprendi a me controlar. Entendi que não adiantava chorar. Isso foi importante para mim. Eduquei o gênio caprichoso de outrora. Era uma deficiente mental. Minha mãe, na minha gestação, teve rubéola. Meus pais, espíritas, já naquela época, não quiseram nem falar em tirar a minha vida durante a gravidez. Para descrever a história de minha vida, conversei muito com papai e mamãe. De posse de mais detalhes,
a narro com mais entendimento. Sinto, Lourdes, concluiu papai Antônio a minha mãe, que essa criança, esse espírito, necessita de nós, de reencarnar. Não devemos privá-la dessa oportunidade. Se nascer perfeita, melhor, mas, se não, será amada do mesmo modo. Se esse espírito necessita de um aprendizado num corpo deficiente, não terá sido à toa. E tudo fizeram para que a gravidez fosse calma. Nasci, era deficiente. E desde pequena fui cercada de carinho e atenção. Andei e falei depois dos 4 anos, graças aos exercícios que papai fazia comigo. Ele era militar, gostava de esporte, recebera de amigos do exército um livro ou folheto de exercícios para desenvolvimento de pessoas deficientes físicas, e esses exercícios me fizeram desenvolver. Tinha papai muita paciência e todos os dias trabalhava comigo. Para não me cansar, os fazia cantando e brincando. Pela profissão do meu pai, mudávamos muito de cidade. Embora fossem pessoas boas, educadas, sofriam o preconceito por serem espíritas e por terem uma filha deficiente mental. Isso alguns anos atrás. Tenho observado que atualmente ainda existem muitos preconceitos em relação à deficiência. Embora tenham diminuído e as pessoas tenham se esclarecido, ainda há. Não deveria haver. Espero que com o amadurecimento moral da humanidade, o preconceito desapareça. Não me importava de mudar de cidade. Gostava da casa nova. Ainda não havia notado diferença nenhuma entre mim e os outros, até mudarmos para uma cidade bonita e no inverno fazia muito frio. Gostamos da cidade, da casa e logo fizemos amigos. Eu era a Lucy, a filha querida, a irmãzinha dos garotos fortes, bonitos e levados. Era a princesinha, era amada. Tinha então 16 anos, mas sentia, era como se tivesse 5. Havia na vizinhança muitas crianças. Gostava de vê-las brincando na rua. Às vezes ia para perto delas até que me deixavam brincar. Mas às vezes atrapalhava porque queria ser o centro das atenções. Agia com elas como estava acostumada a fazer em casa. Para continuar brincando com a garotada, tive de aprender a repartir e esperar minha vez. Foi um ótimo aprendizado. Não gostava de brincar de correr. Não conseguia, tinha medo de cair. Quando elas corriam, ficava olhando. Tornei-me amiga, muito mesmo, de Joana. Ela morava próximo a nós. Ia muito em casa e brincávamos de boneca, de casinha. Mamãe agradava todas as crianças e tratava-as bem quando iam em casa. Joana tinha paciência comigo. Deveria ter uns 8 anos. É assim, Lucy, mostrava ela. Pega sua filhinha assim e a faça dormir. Até que um dia fui chamá-la para brincar e ela me falou: Não vou mais brincar com você. É muito boba. Mamãe tem medo que eu fique igual a você. É retardada. Vá embora. Voltei para casa. Então chorei sentida por não poder mais brincar com ela. Mamãe logo veio ver o que acontecia. O que foi, Lucy? Caiu? Tem dor? Joana não quer mais brincar comigo. Ela não quer ficar boba como eu. Que é boba, mamãe? Sou uma? Falava errado, mas todos entendiam. Claro que você não é boba, falou mamãe. Você é linda e perfeita. Venha comer o bolo de chocolate. Mas não era para depois do almoço?
Vou dar um pedaço agora para você. Entretive-me comendo bolo e mamãe chorou sentida. Muitas vezes ela chorou. Meus pais sofreram por eu ser discriminada. Papai era querido e bem-quisto pelo seu trabalho honesto e dedicado. À noite, foi falar com os pais de Joana. Senhor Antônio, nos desculpe, pediu a mãe de Joana. Houve um mal-entendido. Joana está brincando muito e é atrasada na escola. Ela poderá brincar agora, no período de aulas, por pouco tempo. Tem de estudar. Joana passou a brincar pouco comigo. Senti. Então passei a notar que era diferente dela e das outras meninas. Elas eram mais bonitas, corriam e falavam corretamente. Passei a ter algumas crises de tristeza. Queria ser como elas, mas não as tive por muito tempo. Me entristecia por minutos, distraía-me com facilidade. Ia ao centro espírita uma vez por semana com meus pais para tomar passes. Gostava, para mim era um passeio. Sentava e ouvia a leitura do Evangelho ou as palestras. Não entendia, mas sentia bons fluidos que me acalmavam. Às vezes conversava ou ria, e era só me chamarem a atenção que voltava a ficar quietinha. Foram amigos espirituais que muito me ajudaram e confortaram. Papai me falou recentemente, quando já estávamos todos desencarnados, que logo que nasci era perseguida por entidades que não me perdoavam, e que por meio de reuniões espíritas, esses espíritos foram doutrinados e encaminhados. Fiquei contente ao saber desse fato. Isso os ajudou e a mim também. Joana vinha em casa menos vezes, brincava um pouco e ia embora. Porém, arrumei outras amigas, mas sabia que era diferente. Você é uma menina especial, afirmava papai. Amamos você. Preferi pensar assim. Voltei a ser alegre. Doenças? Tive poucas, nada de importante. Alimentava-me bem, sempre gostei de passear e ver pessoas. Ria muito, como também chorava com facilidade. Meus irmãos ficaram adultos e se casaram. Gostei das minhas cunhadas, eram boas e me agradavam. Gostava muito de uma, a que casou com meu irmão Toninho, o mais velho, que eu chamava de Linho. Ela era espírita e me tratava como uma irmãzinha. Os três casaram e moravam em cidades diferentes. Papai aposentou-se e mudamos para uma cidade maior, onde Linho morava com a família. Nessa cidade, papai escolheu uma casa perto de uma escola especializada e fui estudar. No primeiro dia, me espantei e comentei em casa: Mamãe, lá só tem bobos. Percebi a diferença. Lá havia pessoas piores do que eu. Havia os que não andavam e eu me locomovia, falava e muitos não. Isso me motivou a ser melhor, a me esforçar e até querer ajudá-los. Gostei da escola, me sentia feliz em frequentá-la e até aprendi a ler. Gostava muito de tocar na bandinha, de cantar, desenhar e fazer pequenos trabalhos. Tarefas simples que para mim eram o máximo. Linho ficou desempregado. Mudaram para outra cidade por ter sido admitido em outra firma. Mas também não deu certo e ele ficou novamente desempregado. Ele ficou doente, teve câncer e desencarnou após muito sofrimento. Minha cunhada sofreu muito, viúva com 3 filhos e sem aposentadoria. Ainda bem,
que ela morava perto dos pais dela. Papai a ajudou como podia. Batalhadora, arrumou um emprego e conseguiu criar os filhos. Com tantos problemas, afastou-se de nós, como meus outros irmãos, que tinham seus problemas e filhos. Vinham nos visitar raramente. Meus pais já estavam velhos, eu tinha 40 anos. Preocupavam-se demais comigo. Temiam desencarnar e me deixar sozinha. Papai ajudava muito minha escola. Participou ativamente de sua reforma. Fizeram um abrigo para deficientes mentais abandonados. Ele então construiu nela um apartamento que seria destinado a mim. Ficaria lá quando eles desencarnassem. Ele fez tudo pensando no meu conforto e organizou toda a documentação. Ia deixar a casa em que morávamos, o único bem que possuíamos, para os netos e sua aposentadoria para mim, para minha escola receber e cuidar de mim. Tínhamos amizade com todos os vizinhos, mas havia um casal, quase da idade dos meus pais, que se tornou nosso grande amigo. Gostavam de mim como filha. Até se ofereceram para ficar comigo quando meus pais morressem. Vocês são tão velhos como nós, observou mamãe, rindo. Está bem, concordou a vizinha. Somos também velhos, mas, se morrerem primeiro, iremos visitar Lucy todos os dias. Explicaram-me o que era a morte do corpo. Todos nós, Lucy, ensinava sempre papai. Iremos desencarnar. Isso é simples e não devemos complicar. Entendi. Eles iriam desencarnar e eu iria morar por algum tempo na escola junto com outras pessoas. Está bem, respondia. Vou e fico boazinha. Para mim, não tinha problema. Compreendi que tudo que eles, meus pais, faziam era para o meu bem. Amava-os e sou amada. Um dia tive uma agradável visita e fui logo contar à mamãe. Mamãe, vi o Linho. Ele está muito bonito. Estava vestido com aquela jaqueta azul que eu achava linda. Ele riu para mim. Que bom, filhinha! Emocionou-se mamãe. Linho veio nos ver. Ele me disse algo. Que foi que ele lhe falou? Mamãe, curiosa, quis saber. Que estão muito preocupados comigo. Não deveriam. Não irá ser como pensam. E disse mais, que logo irá me levar para ver lugares bem bonitos. Mamãe encabulou-se e papai, ao saber, expressou tranquilo. Acho, minha Lourdes, que estamos realmente muito preocupados com Lucy e esquecemos que muitos amigos espirituais devem estar nos ajudando. Toninho também deve estar nos assistindo. Continuamos indo ao centro espírita, sempre fomos. Papai e mamãe, embora velhos, eram ativos nos trabalhos, ajudavam muito, tanto no centro espírita como na minha escola. Numa manhã de inverno, como estava demorando a levantar, mamãe veio me chamar e me encontrou morta. Desencarnei na madrugada. Acordei com uma forte dor no peito e Linho ao meu lado. Lucy, minha irmãzinha querida, vim, como prometi, levá-la para conhecer onde moro. Calma, a dor passará logo. Calma. Segurou minha mão, confiei, a dor passou e voltei a dormir. Desencarnei por um infarto. Tinha 41 anos e alguns meses. Linho pôde estar junto a mim nessa hora e ajudar os socorristas, amigos nossos do centro espírita que frequentávamos, a me desligar. Quando senti adormecer novamente,
Meu corpo já havia morrido e me levaram, logo após o desligamento, para a colônia. Papai chamou um médico, amigo nosso e espírita também, e ele constatou minha desencarnação. Senhor Antônio, Lucy partiu para o plano espiritual. Papai e mamãe se abraçaram, mas não choraram. Deus foi bom conosco, Antônio, disse mamãe. Levou-a primeiro. Bem que Toninho disse a ela que estávamos preocupados demais. Ele esteve junto dela e estará. Com ele, nossa menina não estranhará a sua nova morada. Acordei e vi Linho ao meu lado. Fiquei contente. Que faz aqui, Linho? Vejo diferente. Lucy, querida, você sabe que meu corpo morreu faz tempo, não sabe? Sei, e que foi morar num lugar bonito no plano espiritual. Menina sabida, foi isso mesmo, e você veio morar comigo. Desencarnei? Mas não era para papai e mamãe virem primeiro? Bem, mudamos os planos. Você veio primeiro para esperá-los. Quero que se sinta bem aqui. Ficarei com você. Abraçou-me e beijou-me. Senti-me bem, protegida e feliz. Ele pôde, com permissão, cuidar de mim, ficar comigo até adaptar-me. Ele morava numa casa bonita com meus avós paternos e fui abrigada lá, onde me estabeleci. Aquela casa tornou-se meu lar. Tratada novamente com muito carinho, me senti sadia. Comecei logo, uns dias depois do meu desencarne, a fazer um tratamento que me livrou dos reflexos das minhas deficiências. Meses depois, creio que 3, estava me sentindo perfeitamente normal. Estudei e passei a fazer pequenas tarefas. Mamãe, 1 ano depois que desencarnei, teve um infarto e desencarnou. Pudemos, Linho e eu, orientá-la nos primeiros tempos. Ela se preocupava com papai, agora sozinho. Mas ele esperou com calma a sua vez. E 8 meses depois de mamãe, desencarnou. Ele estava se sentindo doente e a vizinha, nossa grande amiga, o internou no hospital. Meus irmãos vieram vê-lo e dias depois de internado desencarnou tranquilo e veio encontrar-se conosco imediatamente. Passamos a morar todos juntos, meus avós, pais, Linho e eu. Estamos bem e felizes. Bendito o Espiritismo. Agradeci a meu pai. Ele nos deu uma compreensão sobre a vida e sobre a morte. Eu que o diga, concordei alegre. Por ele, os senhores não interromperam a gravidez, me ajudaram a me reconciliar com meus inimigos e com a compreensão da desencarnação. Não sofremos com a separação momentânea e tudo nos foi facilitado. Não basta ter religião externamente, só de falar, sem senti-la interiormente e sem seguir os ensinos de Jesus. O Espiritismo nos dá muita compreensão, mas dobra nossa responsabilidade. Fomos todos socorridos pelas nossas obras por merecer. Isso aconteceu há alguns anos. Hoje, faço planos de reencarnar e, encarnada, trabalhar na recuperação de deficientes físicos e mentais. Mas o que fiz no passado para desorganizar-me assim e perder a oportunidade de ter um corpo sadio? Procurei saber. Não recordei. Meus pais me contaram porque eles recordaram. Soube somente o necessário e foi o bastante. Na minha encarnação anterior à passada, era uma jovem bonita, mas pobre e muito ambiciosa. Planejei casar com alguém que pudesse me dar luxo e riqueza.
e a oportunidade apareceu. Um fazendeiro rico da cidade ficou viúvo e tudo fiz para conquistá-lo. Esse fazendeiro era o espírito que nesta foi meu pai, Antônio, e sua primeira esposa veio a ser Lourdes, a minha mãe, nesta última como Lucy. Acabei, depois de muito insistir, casando com ele. Tentei conquistá-lo, mas ele nunca me amou, mas sim a sua primeira esposa. Má, cínica, infernizei a vida dos meus enteados e de todos os moradores e servidores da casa grande. Caprichosa, quando queria algo, tinha de ser atendida, com rapidez e perfeição. Castigava sem piedade as escravas que me serviam. Tive 3 filhos que deixei com as amas e as impedia de verem seus filhos. Meu esposo ficou doente e passei a cuidar da fazenda para a infelicidade de todos os escravos. Foi um horror. Maltratei os escravos e tornei-me odiada. Meu esposo morreu e um filho dele, de seu primeiro casamento, veio para cuidar da fazenda. Não gostei que me tirasse a autoridade e planejei matá-lo. Mas meus planos fracassaram. Ele soube de tudo, me tirou todo o poder, me expulsou da casa grande. Passei a morar em outra casa menor, ao lado. Não podia mais dar ordens nem castigar os escravos. Desencarnei velha, doente e sozinha. Fiz muitos inimigos que me perseguiram por anos. Meu esposo arrependeu-se de ter casado comigo e ter permitido que fizesse maldades, e por ter atendido aos meus caprichos. Quando fui socorrida, estava perturbadíssima. Queria esquecer e não ver mais meus inimigos. Os orientadores planejaram reencarnar-me. Meu ex-esposo e sua primeira mulher estavam reencarnados e casados. Foram consultados quando desligados pelo sono, quanto à possibilidade de me aceitar por filha. Souberam que seria deficiente, aceitaram e prometeram me ajudar a me recuperar e a me educar. Fizeram com êxito. Sou muito grata a eles. Hoje, ciente dos meus erros do passado, me sinto feliz por ter me reconciliado com todos que prejudiquei e ofendi, e por saber que terei outras oportunidades de fazer o bem, de construir e progredir. Conclusão. Meus amores, no vídeo de hoje a gente viu o caso da Lucy, que foi uma deficiente mental, de um grau até leve, vamos dizer assim, né? Porque por mais que ela tivesse dificuldade de falar, de aprender, e até na locomoção ali, ela conseguiu, através de esforço, através de trabalho, dos pais e tudo mais, ir vencendo essas limitações, né? Então ela era deficiente de um grau leve. E a gente viu que essa deficiência veio muito pelo remorso, pela perturbação que ela teve das vidas passadas dela, do que ela fez em vida passada, de todo o sofrimento, toda a perseguição que ela sofreu após o desencarne na vida passada, que gerou nessa perturbação para o espírito. E aqui um ponto muito importante. Quando a gente começa a estudar espiritismo, começa a entender sobre essa questão de perispírito, vida após a morte e tal, a gente acredita que o perispírito tem a exata forma do nosso corpo físico. E isso é verdade, mas como isso é feito, é aí que pode gerar um pouco de confusão. A gente acredita que o corpo físico foi moldado e aí o espírito se ajusta a ele, mas é o contrário. O corpo físico é moldado em base do perispírito. Então, como o seu perispírito está, é como o seu corpo físico vai estar. Ah, mas o meu perispírito tinha
a forma da vida passada, então eu vou encarnar com o mesmo rosto da vida passada? Não, porque antes de você reencarnar, você vai fazer um planejamento. O plano espiritual mais elevado já tem tudo ali na sua fichinha, o que você vai passar, o que você vai ter que fazer, as deficiências, as debilidades do corpo se tiver. E aí, eles já vão ter a programação, isso aqui é feito por meio de tecnologia espiritual, onde como vai ser o seu perispírito, como vai ser o seu corpo físico, até mesmo na vida adulta, como que ele vai crescer em todas as fases, e é por isso que o seu perispírito vai ser moldado e o corpo físico vai sair exatamente da forma como é o seu perispírito. Então, pelo perispírito da Lucy estar muito perturbado, ela transmitiu tudo isso para o corpo físico dela. Ah, mas a mãe dela teve rubéola enquanto estava grávida dela, então é por isso que ela nasceu deficiente. Não, ela nasceu deficiente porque ela tinha que nascer deficiente para fazer o resgate e se harmonizar, sair daquela perturbação que ela estava. Se ela não necessitasse vir com deficiência, outro espírito que precisaria viria como filho da Lucy. Porque, interfere? Interfere, é uma questão de genética, assim, tem toda essa parte, mas o espírito que vai encarnar ali, se ele vai encarnar num corpo que vai nascer deficiente por conta da rubéola que a mãe dela teve, é porque aquele espírito tem karma para isso. É porque aquele espírito tem que passar por aquela experiência, aquele resgate. O plano espiritual não faz as coisas sem ordem. É tudo extremamente organizado, é tudo extremamente planejado nos mínimos detalhes. Não tem erro, não tem erro. Tudo que acontece na nossa vida, principalmente essas fases iniciais, a família que você reencarna, como você reencarna, como que está o seu corpo físico, isso não tem erro. E a Lucy, ela conseguiu passar por essa experiência adquirindo muitos aprendizados. E o conhecimento espiritual fez a total diferença nisso. Porque se os pais dela não tivessem o conhecimento espiritual, o que teria acontecido? Teriam interrompido a gravidez. Ela não teria a chance de vir e se harmonizar. Teria que procurar outros pais. E aí, ou esperar o desencarne daqueles pais, porque ela tinha débitos com ele, ela tinha que se resolver com aqueles espíritos que também tiveram coisas com ela na vida passada. Então, talvez teria que tentar de novo, ou às vezes esperar o período de desencarne dos pais para poder programar de novo uma nova encarnação. Então, tá vendo como ter conhecimento espiritual adianta demais a nossa vida e avança mesmo, porque se não tivesse, eles teriam feito aquela atitude, interrompido aquela gravidez, teriam gerado uma pendência, um karma para eles seriam culpados disso, que não precisaria, e teria atrasado todo o planejamento da Lucy também. E isso acontece demais no plano espiritual. Muitas e muitas vezes, quando esses tipos de interrupções acontecem, atrasa toda uma programação dos espíritos que estão para reencarnar. E é por isso que a gente vê em diversas psicografias que tem espíritos que, após serem tirados ali da gravidez, fica obsediando a possível mãe porque fica com raiva. Ele tinha planejado, ele tinha planos, às vezes ele queria se reconciliar com a mãe e a mãe faz isso. E aí vem a raiva, vem a obsessão. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. E quando nós escolhemos, porque também é uma questão de escolha, por mais difícil que possa ser, porque com certeza não foi fácil para os pais da Lucy lidar com tudo aquilo, por mais que ela fosse boazinha, por mais que eles soubessem lidar com a situação, não é fácil.
exige esforço, exige preparo mental, exige preparo emocional, mas eles conseguiram. Então, quando a gente decide, escolhe, não, eu vou em frente, mesmo com as dificuldades, mesmo que seja o mundo inteiro contra mim nessa situação, quando eu escolho ir em frente, persigo algo positivo, eu tenho resultados positivos. E foi um resultado extremamente positivo. Ajudou o espírito da Lucy a se libertar de todo aquele remorso, de toda aquela perturbação. Eles conseguiram se reconciliar entre eles, o pai, a mãe e a Lucy, que tinham pendência da vida passada, conseguiram se reconciliar, conseguiram se amar e agora estão lá no plano espiritual, seguindo a vida, planejando de novo, fazendo coisas boas. E ela aprendeu muitas lições e conseguiu vencer diversos comportamentos nocivos que ela tinha com essa encarnação. Ah, mas então eu só vou vencer as minhas más tendências se eu reencarnar com alguma deficiência, com alguma falta ali? Não. Todo mundo tem oportunidade todos os dias de lidar com as suas pendências, de lidar com as suas manias, os seus comportamentos nocivos, os seus vícios, as suas compulsões, o seu egoísmo, a sua arrogância. Todo mundo tem oportunidade todos os dias de lidar com isso. O que acontece é que a gente não escolhe enxergar essas oportunidades, nem escolhe fazer o que precisa ser feito para lidar com isso. E aí, por isso, porque na maioria das vezes a gente não vai no amor, a gente não vai por espontânea vontade, ai, eu tenho essa tendência de ser arrogante demais, eu acabo sempre sendo muito soberbo com as pessoas, eu tenho que mudar isso. A gente não vai, na maioria das vezes, pelo livre-arbítrio, aí o plano espiritual tem que dar porrada na gente com um monte de situação ruim para ver se a gente se toca, para ver se a gente faz alguma mudança. Então é por isso que muitas vezes em situações de falta, em situações de dificuldade, de problemas extremos, que a gente consegue fazer as maiores mudanças na nossa vida. Tinha que ser desse jeito? Não. Mas muitas vezes é o necessário para aquele espírito evoluir. Então é por isso que, por mais que as situações sejam péssimas, e vai às vezes vir a revolta, vai porque você é ser humano, eu sou ser humano, a gente se revolta, a gente fica bravo, a gente não entende, a gente às vezes fica estagnado, fica com preguiça de fazer o que precisa ser feito, e aí o plano espiritual vai jogando mais coisa, vai jogando mais coisa, vai jogando mais coisa até você aprender, até você entender, tá, se eu não fizer, eu vou continuar recebendo essas buchas, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então o plano espiritual, ele nunca te dá um problema porque ele quer ver o teu mal, porque ele quer ver você sofrendo. O sofrimento, ele é uma escolha. A dor existe, mas persistir na dor e ficar gerando sofrimento é uma escolha. Buda já falava isso. Sofrimento é uma escolha. Por quê? Porque a dor, ela não é nossa inimiga. Ela vem para nos mostrar algo que a gente não está percebendo. E a partir do momento que a gente enxerga o que eu preciso entender, o que eu preciso saber com aquela dor, eu faço uma mudança interior, eu vou tomar um posicionamento, eu vou tomar uma atitude para resolver aquela situação e aí eu sigo em frente. Acabou dor, acabou sofrimento. Não há necessidade de a gente ficar postergando, a gente ficar prolongando isso. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma consciência para entender isso. E aí precisa passar por essas situações. Então, vamos levar essa psicografia da Lucy, principalmente nesse aprendizado mesmo. Eu tenho aqui a possibilidade de curar um monte de coisas ruins que eu fiz no passado, um monte de tendências ruins que eu adquiri do passado nessa encarnação. Eu não preciso vir deficiente, eu não preciso sofrer, eu só preciso ter vontade de querer mudar e ter humildade
para aceitar que eu tenho um monte de defeito que eu preciso corrigir. Porque o ego ele sabota a gente demais. Porque o ego, ele quer sentir o maioral, ele quer sentir, não, eu sou dono do mundo, tá tudo perfeito para mim, toda a minha vida tá alinhadinha, eu não tenho problemas. O ego, ele quer se sentir assim. E aí, você perde a humildade quando você deixa o ego subir. E quando é apontado um defeito para você, o seu ego vai rebater, não vai querer admitir que ele tem aquele defeito. Então é uma questão de escolha, que é aí que entra o seu livre-arbítrio, você escolher compreender, não, eu tenho isso de fato. Aceitar, e aí você faz uma mudança. Muitas pessoas não têm resultados e não saem dos mesmos padrões porque não aceitam que precisam mudar, não compreendem e deixam o ego subir, principalmente quando você entra nesse meio espiritual. Ah, eu estou buscando minha evolução, ah, eu estou buscando melhorar, ah, eu faço terapia, eu faço tratamento energético, eu já estou bem, eu já estou me resolvendo. E aí você entra no ego, que você acha que você já está fazendo o suficiente, quando é apontado um erro para você, você não aceita. E aí você desperdiça uma oportunidade grandiosa de ter uma melhoria por conta do seu ego. Então, meus amores, espero de coração que essa psicografia tenha feito vocês refletirem. Como eu sempre falo, parem e pensem sobre isso. Depois que você ouvir esse vídeo, analisa, faz uma autoanálise, procura entender o que você pode melhorar na sua vida, que você ouviu, que chamou sua atenção nesse vídeo. E se você quer trabalhar mais profundamente na tua energia, procurando mesmo fazer esse cuidado interno, entender o que está em desequilíbrio para poder equilibrar, os tratamentos energéticos são uma ótima opção para isso estar acontecendo, principalmente a apometria. Então, se você quer fazer o tratamento de apometria para expandir essa evolução, para cuidar do que ainda precisa ser cuidado, clica no link que está aqui na legenda ou no comentário fixado e você vai entrar em contato comigo no WhatsApp e lá eu te explico tudo. Um beijo, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.